Biomoléculas. As biomoléculas são as moléculas da vida. E por que ela recebe esse nome tão especial? Porque as biomoléculas estão presentes nos seres vivos. E são basicamente 4 grupos de biomoléculas: ácidos nucleicos, proteínas, carboidratos e lipídios. Por exemplo, você é o que você é hoje por causa das biomoléculas. Você é parecido com alguém da sua família por causa dos ácidos nucleicos. Seus cabelos e suas unhas apresentam proteínas. E provavelmente, se você tiver se alimentado antes de assistir esta aula, você apresenta uma boa quantidade de glicose, carboidratos em sua corrente sanguínea. E os lipídios são as famosas gordurinhas. E o que é que todas essas biomoléculas apresentam em comum? Todas elas apresentam carbono em sua constituição. E não é por acaso, a química dos organismos vivos está organizada em torno do carbono, porque ele é muito versátil. Não só o carbono, as biomoléculas também podem apresentar hidrogênio e oxigênio em sua estrutura. Lembrando que oxigênio, hidrogênio e carbono são átomos. E a gente pode entender os átomos como ingredientes de uma receita para formar moléculas. Ou seja, as moléculas são um conjunto de átomos unidos, ligados. Como exemplo de moléculas temos os ácidos nucleicos, as proteínas, os carboidratos e os lipídios. Cada uma dessas moléculas são formadas por ingredientes por átomos específicos. Ou seja, cada uma tem a sua própria receita, seu próprio modo de ser feito, de ser constituído. 3 dessas biomoléculas são classificadas como macromoléculas e polímeros. Acontece que os lipídios são excluídos dessa classificação. E vamos entender o porquê. Primeiro de tudo, o que são polímeros? Polímeros são moléculas grandes, são macromoléculas. Essas moléculas grandes são constituídas por partezinhas menores que se repetem. Essas partezinhas menores vão ser chamadas de monômeros. E os monômeros que vão formar os polímeros. Além disso, é importante destacar que os monômeros são muito parecidos olhando a sua estrutura. Resumindo, polímeros são moléculas grandes que são formadas por partezinhas menores. Essas partezinhas menores são os monômeros. Um exemplo de polímero é a proteína. A proteína é uma molécula grande que é constituída por partezinhas menores que se repetem. Essas partezinhas menores são os monômeros. No caso das proteínas, o monômero vai ser chamado de aminoácido. Aqui a gente está observando a estrutura de um aminoácido. Essa molécula de aminoácido é formada de átomos de carbono, átomos de hidrogênio, átomos de nitrogênio e átomos de oxigênio. Os aminoácidos são moléculas menores que vão se repetir ao longo da estrutura da proteína. Por isso que os aminoácidos são classificados como monômeros e as proteínas como polímeros. Um outro exemplo de polímero é o carboidrato. Os carboidratos são polímeros, ou seja, são formados por partezinhas menores que se repetem. No caso dos carboidratos, essa partezinha menor vai ser chamada de monossacarídeo. E o monossacarídeo apresenta uma estrutura cíclica, com átomos de oxigênio, carbono e hidrogênio. Os ácidos nucleicos também são polímeros, e o monômero dos ácidos nucleicos vai ser chamado de nucleotídeo. Aqui a gente está observando a estrutura de nucleotídeo, formado por um grupo fosfato, por uma pentose, por uma base nitrogenada. Nós entendemos que os polímeros são formados a partir da ligação de um monômero com outro monômero e assim por diante. E por isso é importante dizer como é que acontece essa ligação. Primeiro de tudo, que a ligação entre um monômero e outro é chamado de ligação covalente e acontece por uma reação de condensação.
Isso quer dizer que há liberação de água. Por isso, o nome é reação de condensação ou síntese por desidratação. Resumindo, a reação que forma um polímero é chamado de condensação ou síntese por desidratação porque libera água, H2O. E todos os polímeros, de um modo geral, são formados por esse mesmo processo. Os ácidos nucleicos, as proteínas e os carboidratos são formados por uma reação de condensação que libera água, formando uma ligação covalente que vai ligar um monômero a outro monômero, até constituir polímeros cada vez maiores. Entendemos que, para a formação de um polímero, um monômero vai se unir a outro monômero em uma reação de condensação que libera água durante o processo. Acontece que existe uma reação oposta. Essa reação que vai quebrar o polímero vai ser chamada de reação de hidrólise. Hidro faz referência à água e lise faz referência à quebra, por isso o nome hidrólise. Então, hidrólise vai significar quebra pela água. Ou seja, uma reação de hidrólise que utiliza água para quebrar polímeros vai ser aquela que vai quebrar um polímero em suas partezinhas menores, separando os monômeros. E como eu disse antes, os lipídios não são polímeros e nem macromoléculas. Essa informação foi retirada do livro de Leyniger. Neste livro, ele vai dizer que as macromoléculas, como as proteínas, os polinucleotídeos e os polissacarídeos, serão classificadas como polímeros porque vai ter massa molecular acima de 5.000. E por causa disso, os lipídios não são classificados como macromoléculas, porque os lipídios são muito menores. Agora eu vou falar um pouco mais sobre os ácidos nucleicos. Existem dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. O DNA apresenta fita dupla característica, já o RNA apresenta fita simples. Tanto o DNA quanto o RNA são formados por partezinhas menores. Essa partezinha menor vai ser chamada de nucleotídeo. E como sabemos, os nucleotídeos são formados por um grupo fosfato, por uma pentose e por uma base nitrogenada. Sobre as proteínas. As proteínas incluem os peptídeos, que são formados de aminoácidos. Ou seja, os aminoácidos serão as partezinhas menores que constituem as proteínas e os peptídeos. Os aminoácidos vão apresentar um grupo amino, um grupo carboxila, um hidrogênio e uma cadeia R lateral, todos eles ligados ao carbono central. Esse carbono central vai ser chamado de carbono alfa. É importante destacar que essa letra R está representando um grupo qualquer, um grupo que vai diferir um aminoácido de outro. Mas mesmo apresentando um grupo R diferente, os aminoácidos serão sempre aminoácidos. Apenas vão apresentar uma característica diferente. Não vai deixar de ser aminoácido. Já sobre os carboidratos incluem os polissacarídeos, que contêm os disacarídeos e que são formados por monossacarídeos. Ou seja, a unidade básica de um carboidrato é um monossacarídeo. Um monossacarídeo mais outro monossacarídeo vai formar o disacarídeo. E os maiores carboidratos de todos serão os polissacarídeos. Por fim, os lipídios. Um exemplo de lipídio é o triacilglicerol, que é formado por 3 ácidos graxos e um glicerol. É importante destacar que o triacilglicerol é apenas um exemplo de lipídio, porque os lipídios são muito diversos, apresenta várias estruturas distintas de lipídios. Agora eu vou falar sobre os grupos funcionais. Não se assuste com a quantidade, porque nesta aula eu vou falar apenas de 5. Os relacionando com as biomoléculas. Começando pelos aminoácidos. Quais grupos funcionais você acha que o aminoácido tem? Os aminoácidos vão apresentar um grupo funcional chamado de grupo carboxila, e esse grupo carboxila que vai dar o caráter ácido dos aminoácidos.
Além disso, os aminoácidos também vão apresentar um grupo amino. Perceba que é por causa desses dois grupos funcionais que o aminoácido vai ter esse nome. Amino faz referência ao grupo amino e ácido ao grupo carboxila, que tem um caráter ácido. Até agora a gente viu os carboidratos em sua forma cíclica, porém os carboidratos também podem ser representados de uma forma linear. E eu vou trabalhar agora com a forma linear porque é mais fácil de identificar os grupos funcionais. Perceba que este carboidrato de 6 carbonos vai apresentar o grupo funcional carbonila na extremidade da molécula. Esse grupo funcional carbonila vai receber um nome mais específico, chamado de aldeído. Além do aldeído, os carboidratos também vão apresentar vários outros grupos funcionais, várias hidroxilas, durante a sua cadeia. E por causa desse grupo funcional que esse carboidrato vai ser chamado de aldose ou polihidroxialdeído. Polihidroxialdeído. Poli significa muito, hidrox faz referência às hidroxilas e aldeído ao grupo funcional aldeído. Por isso, polihidroxialdeído, ou seja, apresenta várias hidroxilas e um grupo funcional aldeído. Aqui estamos observando outro exemplo de carboidrato, um carboidrato menor com apenas 3 carbonos. Então, quais serão os grupos funcionais desse carboidrato? Esse carboidrato vai apresentar grupo funcional aldeído e 2 hidroxilas. Perceba que o grupo funcional aldeído está na extremidade da molécula. E por causa disso, esse carboidrato vai ser classificado como uma aldose ou polihidroxialdeído. Mas existe outro tipo de carboidrato que apresenta grupos funcionais diferentes. Observe o que a gente já conhece. Ele apresenta 2 hidroxilas, mas o que difere mesmo esse carboidrato é outro grupo funcional, o grupo funcional cetona. E por causa desse grupo funcional cetona dentro da estrutura do carboidrato, esse carboidrato vai ser chamado de cetose ou polihidroxicetona. Perceba então que apenas analisando a estrutura dos carboidratos e verificando seus grupos funcionais, podemos classificar os carboidratos em 2 grupos, aldoses ou cetoses. Será uma aldose quando apresentar grupo funcional aldeído e será uma cetose quando apresentar grupo funcional cetona. Os ácidos graxos também vão apresentar um grupo funcional. No caso, o grupo funcional dos ácidos graxos é a carboxila. A outra parte da estrutura dos carboidratos vai ser chamada de cadeia hidrocarbonada, constituída de vários carbonos e hidrogênios. Para finalizar, o glicerol, que apresenta 3 hidroxilas.